Deus não quer justiceiros, Ele quer amantes. E eu creio que se essa palavra veio para nós nessa noite, é porque nesse lugar ainda tem muitos justiceiros. Tem muitos justiceiros, irmãos. Mas não é de justiceiros que Deus precisa, Ele precisa de amantes. Quem achou? Deixa eu ler o versículo 33 do capítulo 12. Está ali no 13? Um versículo antes. Portanto, Paulo diz, procurai com zelo os melhores... Capítulo 31. Vamos lá. Eu pedi vocês abrirem 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero ler um versículo antes. É o 12:31. Não tem 33? Sempre tem um para tripular o negócio. Que sou eu? Acharam? Glória a Deus. Deixa eu deixar o relógio aqui. Portanto, procurai com zelo, com cuidado, com dedicação, os melhores dons, presentes. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então Paulo diz que existe um caminho, algo a ser percorrido, existe uma obra a ser feita, e para que a gente faça isso, a gente precisa de dons. Nós precisamos que Deus nos dê presentes, que Deus nos dê habilidades. Nós ouvimos algumas sextas-feiras atrás sobre o corpo. Me engasguei. Sobre o corpo. Ouvimos sobre as características, né? Até algumas pessoas pediram para a gente falar mais sobre as características. Talvez a gente fale amanhã sobre as características. Mas estamos convencidos que tem algo a ser feito. Eu creio que esse retiro, irmãos, é para nos preparar. Sabe quantos homens tem aqui nessa noite? Eu já esqueci, eu mandei contar. 13. Chegou mais um, maior que eu mandei, tinha 12. E tinha 12 mulheres, irmão, você é profeta. Sempre tem um Judas na história. Deu ruim. É o Paulo? É o Paulo. É o Paulo, irmão. Como um abortivo. Nascido fora de tempo. Que não era digno. Que não andava no começo e chegou. Amém? Amém. Mas enfim, 12 homens e 12 mulheres, irmãos. Tinha 12. 11, nós contamos 3 vezes. Só tem 24 pessoas aqui. Parece ter 50. Sim, é 12 mulheres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós contamos 3. Vocês não me contaram, mãe? Tem que contar o Danielzinho também. 12 mulheres. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que esse retiro é para nos preparar. Jesus escolheu 12 para quê? Para ser discípulo. Para enviar. Amém? Começamos bem. Jesus escolheu 12, irmãos. Muitos andavam com ele. Ele nunca rejeitou nenhum. Aqueles que andavam com ele no começo continuaram andando com a igreja depois. Só que alguns foram escolhidos para serem enviados. Está na hora de alguns de nós sermos enviados. Eu estava aqui lembrando, irmãos. Os irmãos, não tem, por favor, entenda. Os irmãos estavam lembrando do que não tinham e agora tem. Eu estava lembrando do que eu tinha e agora não tenho. Para ser enviado, nós temos que lembrar do que nós tínhamos e agora já não temos mais. Amém? Amém. Então Paulo diz, olha, existe um caminho ainda mais excelente. Um caminho onde as coisas realmente funcionam. Versículo 13. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, se eu não for um amante, eu serei como um metal que soa ou como sino que tine. Só faz barulho. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé
de maneira tal a transportar os montes. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo a ser queimado, e eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 8. O amor nunca falha. Amém, irmãos? Sabe por que nós temos falhado nas nossas obras? Porque falta amor. Sabe por que talvez nós vamos talvez falar amanhã, eu creio que vamos falar amanhã sobre promessa e realidade. Tem coisas que sim, são promessas que tu vais ter que esperar, mas tem coisas que já se tornaram realidades e tu continua agindo como se fosse promessa. Tem coisas que é a tua realidade e tu acha que é promessa que vai acontecer, não vai acontecer. Muitos de nós aqui já deveriam estar vivendo a realidade e ainda estão na promessa. Já tem os dons, só que ainda não caminham pelo caminho excelente, o caminho que não falha. Sabe quem além de mim vai pregar nesse retiro? Alguém vindo de fora. E não tem nada de errado nisso. Mas foi algo que Deus falou comigo, irmãos. Se Ele falou comigo, eu vou repartir contigo. Nenhum da casa, eu não consegui formar nenhum da casa, ele vinha bem de fora. Não tem ninguém nascido nesse lugar. Preparado tem, mas disponível não teve. Tem no mínimo uns 3 irmãos que poderiam ter se dedicado. E assim, não me peça mais. Agora só no próximo retiro, amanhã não. Eu já me programei para isso. Mas alguns irmãos nascidos nesse lugar, ouvindo as verdades que ouviram, já poderiam estar dispostos. Mas não têm andado pelo caminho excelente. Irmãos, os dons não vão te levar a lugar nenhum. Só vão te fazer um justiceiro. Deus não quer justiceiro. Deus não quer que tu saiba citar a Bíblia. Amém? Amém. Nós precisamos ser cartas vivas, lidas pelos homens. Porque se nós só temos os dons, dom só faz barulho. Dom, se não for com amor, só faz barulho. Oferta que não é por amor, ele falou, posso vender toda a minha riqueza e dar para os pobres. Nada disso vai me aproveitar, se eu não estiver pelo caminho do amor. Irmãos, o amor nunca falha. Não tem como tu estar fazendo alguma coisa nos moldes do amor de Deus e dar errado. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que no tribunal de Cristo nós teremos muitas surpresas. Vai ter muitos certinhos se decepcionando. Muitos frustrados. Amém? O amor nunca falha. Mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, vai desaparecer. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Amém. Quando é que virá o que é perfeito? A eternidade. A eternidade, irmãos. O que Paulo quer dizer com isso? Que muitas vezes nós praticamos uma inversão de valores. Se dá mais importância à profecia do que ao amor. Mais importância a línguas do que ao amor. Mais importância a ofertar do que ao amor. Quem nós temos sido, irmãos? As nossas obras demonstram quem nós somos, sim. Deus sonda o coração. Agora as obras manifestam o que está no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Quem tu tem sido até essa noite? Um justiceiro ou um amante? Abre a tua Bíblia comigo. Em 2 Samuel capítulo 12. Sempre sobra para o Davi, coitado. Não mandei ele pegar a Betseba.
Segunda Samuel. É antes de Reis. Irmãos, até acontecer isso aqui, Davi era um amante ou ele era um justiceiro? Antes de Davi pecar com Betseba, porque Davi pecou outras vezes? Sim ou não? Claro que sim. Antes de Davi cometer o adultério e o assassinato, Davi era um justiceiro ou um amante? Amante, justiceiro. Amante. Justiceiro, Paulo, quem mais? Amante, Tailã. Quem mais? Um amante. Quem mais? Amante ganhou? A maioria é burra. Burra no sentido, vocês entenderam, né? Pelo amor. A maioria sempre está errada, irmãos. Davi, até esse momento, ele era um justiceiro. Porque depois que acontece isso, nós vamos ver depois o Salmo 51, ele fala: Senhor, me ensina os teus caminhos, que eu ensinarei aos transgressores. Que caminho era esse? O caminho do amor, o caminho da misericórdia, a qual triunfa. Tiago disse que a misericórdia vence o juízo. Deus tem juízo e Deus tem misericórdia, só que a misericórdia vence o juízo. Versículo 4. Tu sabe da história, ele pecou, o profeta vem até ele, a palavra de Deus vem até ele e fala, e conta uma história para ele, versículo 4. Quem achou? Até o 6. E vindo o viajante, 12:4. Está vindo um vento aqui de cima de só Jesus. Não é de Pentecostes. Glória a Deus. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este a tomar das suas ovelhas. O homem rico recebeu uma visita. E ele não pegou das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera até ele. Versículo 5, quem está acompanhando? Então Davi, o justiceiro, ficou irado, com grande ira, de maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, louvado seja o meu Deus, que digno de morte é o homem que fez tal coisa. E pela cordeira que ele tomou, ele vai dar 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E ele continua: te dei riqueza, te dei mulheres, te dei tudo. Como que Deus, irmãos, vai realizar esse processo de nos transformar de justiceiros a amantes? Se tu continua sendo um justiceiro, é porque tu ainda não precisasse do amor de Deus. Amém? Posso fazer uma pergunta? Não? Pode. Ele se tornou justiceiro depois do pecado, né? Não, ele sempre foi um justiceiro. Ele se tornou um amante depois que ele foi salvo da morte. Depois do confrontamento ali, então. Isso. Amém? Nós vamos ler o Salmo 51. Aproveita e abre o Salmo 51. O que é um justiceiro? Aquele que em nome de Deus quer praticar a justiça que Deus não mandou praticar. Há vezes que só existe um juiz. Quem é o juiz? Deus. Só Só um juiz, só um legislador. Deus.
Deus não te chamou para legislar e nem para julgar. Deus nos chamou para amar. Amém, irmãos? Veja que enquanto o personagem que matou a ovelhinha não era Davi, ele tinha que morrer. Quando Natan falou que era Davi, ele falou, eu pequei contra o Senhor, me desculpe. Quando o pecado é o do outro, tem um peso. Quando o pecado é o nosso, aí tem outro peso. Amém, irmãos? Amém. E por mais polêmico que seja isso, irmãos, se tu ainda és um justiceiro, tu vai precisar cair como Davi caiu. Para tu sentir o perdão de Deus como Davi sentiu, para que tu possa ser um amante. Amém, irmãos? Amém. Só pode falar de fé, irmãos, quem tem fé. Só pode falar de graça quem tem graça. Só pode falar de perdão quem tem perdão. Só pode falar de obras de justiça quem pratica obras de justiça. Só pode falar de arrependimento quem já passou por um arrependimento. Amém? Pastor, o senhor está dizendo que Deus promove o pecado? Não, Deus não precisa disso. Ele tem eu e tu. Amém? Ele já tem nós. Ele tem o diabo. Ele tem Satanás, ele tem o reino das trevas. Quem tocou em Jó? O diabo. Agora quem ficou argumentando? O diabo só tocou. Quem foi que queria achar respostas para aquela situação? Foi o diabo ou foi Jó? Foi Jó. Amém, irmãos? E Deus pega aquela situação para que Jó possa dizer, agora os meus olhos te contemplam. Salmo 51, quem achou? Diz assim, Davi escreveu esse salmo, irmãos, depois que ele foi perdoado por Deus. Esse perdão de Davi é um perdão diferente, irmãos, ele ia morrer. Esse aqui é um perdão de salvação. Ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus já tinha perdoado ele? Sim ou não? Natan falou, tu não vais morrer, Davi. Mesmo assim, irmãos, ele levou um tempo a se sentir perdoado. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Me lava completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. O que fez Davi reconhecer os seus pecados, irmãos? O que fez Davi reconhecer os seus pecados? O perdão de Deus. Foi quando Natan falou, tu és esse cara. E quando ele fala, pequei contra o Senhor, e Natan diz, também tu não morrerás. Até ali, irmãos, ele não tinha consciência do pecado. Amém? Versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente eu pequei, e eu fiz aos teus olhos o que é mal. Para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e eu ficarei puro. Me lava, e eu ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegre os meus ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Até o 3, vamos ler. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar a alegria da tua salvação
e sustente-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Versículo 16. Por que te não comprases? A palavra comprases, irmãos, significa se agrada. Então Davi diz, porque tu não se agrada, tu não se realiza em sacrifícios. Porque se tu se realizasse em sacrifícios, ele diz, eu te daria. Tu não te deleitas, tu não se alegra com holocaustos. Os sacrifícios, o que Deus se agrada, irmãos, são o quê? Um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, abençoa o teu povo, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, presta atenção no 19. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, de holocaustos, de ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém, irmãos? O que alegra o coração de Deus, irmãos? O que devolve a alegria do coração do homem é um coração quebrantado e um espírito quebrantado diante de Deus. Tem muita gente querendo fazer sacrifícios, tem muita gente querendo servir, sem se sentir reconciliado com Deus. Veja que Deus não rejeita. Deus não rejeita o culto, Deus não rejeita a pregação, Deus não rejeita o louvor, Deus não rejeita a intercessão, Deus não rejeita as profecias, irmãos. Mas Jesus diz, olha, quando tu fores trazer a tua oferta diante do Pai, se tu lembrares que tens algo contra teu irmão, se reconcilia primeiro com ele. Só que para que eu me reconcilie com o irmão, eu preciso ter um espírito voluntário. Eu tenho que ter um coração quebrantado. Eu tenho que ter um espírito quebrantado. Amém, irmãos? Mas como é que eu vou dar graça se eu nunca recebi graça? Amém? Irmãos, a graça serve para destruir o orgulho humano. Enquanto nós não experimentamos graça, nós ainda nos consideramos bons. E isso vai nos fazer uma única coisa, justiceiros. Amém? Deus quer receber os nossos sacrifícios. Deus quer sim que tu saia, que tu sejas enviado. Mas primeiro, irmãos, nós temos que ter a alegria da salvação restaurada em nós. Cada um tem o seu tempo, Davi teve o dele. O Senhor devolveu a alegria da salvação para ele em qual momento? Quando Deus falou, tu também não? Naquele momento, irmãos, ele deveria ter se sentido restaurado. Agora, como tem sido falado, o tamanho do pecado dele foi muito grande. É o nosso pecado, irmãos, é o nosso pecado que coloca em dúvida o amor do Pai. Quando nós pecamos, nós achamos que nós não somos mais filhos. E quando nós achamos que nós não somos mais filhos, nós dizemos que Deus não é Pai. Amém? Eu não vou antecipar o filho pródigo, nós vamos falar dele depois. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Quem achou, dá um amém bem crente. Um amém bem pentecostal aí. Glória a Deus. Tá fraco. Vocês nem sabem o que é pentecostal. Ó, isso é pentecostal.
Balança, mas não cai não, irmãos. Gálatas 1, versículo 11. Pensa no justiceiro dos bons, irmãos. Amém? Todos, antes de se tornarem amantes, um dia já foram justiceiros. Mas faço-vos saber, irmãos, versículo 11. Paulo diz, faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo. E se a gente quiser ficar num ambiente raso, a gente vai dizer sim, Paulo não consultou os apóstolos, Paulo não conhecia os apóstolos, e ele recebeu de Jesus. Jesus falou com ele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o negócio aqui é muito mais amplo, irmãos. Porque Paulo diz, olha, eu decidi pregar a Cristo sem tendo justiça própria. Amém, irmãos? Ele falou, porque o que eu recebi não é de homens. O que eu recebi de Cristo. Por isso que ele vai desenvolvendo as suas cartas e ele diz que ele era indigno, ele era o menor de todos. Ele não era merecedor de ser chamado de discípulo. Por quê? Porque o que ele tinha recebido, irmãos, só poderia vir de Cristo. Ele entendia que o que ele tinha recebido, irmãos, era a obra de amor. Só alguém que recebe algo, reconhecendo que é indigno, vai conseguir dar amor para os indignos. Por isso que ele diz, olha, eu me faço de tudo para com todos, para ver se eu consigo ajudar alguns, como eu fui ajudado. Amém, irmãos? Então ele fala, olha, o evangelho que eu tenho pregado é o evangelho da graça. Ninguém se esforçou tanto, irmãos, nenhum dos discípulos se esforçou tanto para explicar a graça. Ele usou a lei para explicar a graça, pegou a graça para explicar a lei. Ele tentou convencer judeus, gentios, que salvação era sem merecimento. Porque ele tinha o pleno conhecimento daquilo de quem ele tinha recebido. Versículo que eu parei? 13. Mas segundo a revelação de Jesus Cristo. Lembra? Segundo a revelação de quem é Jesus Cristo. Porque já ouviste, ele vai começar a falar, porque vocês já ouviram qual foi antigamente a minha? Vocês ouviram qual era a minha fama? A minha fama era de quê? Qual era a fama de Paulo, irmãos? De justiceiro. Paulo era um justiceiro. E todo justiceiro, ele tem justiça em si mesmo. Paulo, sendo justiceiro, ele não era hipócrita. Amém? Ele era zeloso de Deus. Só que, irmãos, Deus não quer mais justiceiros. Ele já trabalhou com justiceiros no passado. Deus está à procura de amantes. Amém? O véu já se rasgou, irmãos. Amém? Davi já foi um justiceiro. Deus mandava matar, irmãos. Agora ele não manda mais matar, agora ele manda amar. Sansão era um justiceiro. Josué era um justiceiro. Agora Deus não trabalha mais com justiceiros, ele trabalha com amantes. Então Paulo diz, olha, o que eu levo para vocês, e a gente sempre tem a mania de querer materializar as coisas.
o que eu levo para vocês tem que ser em palavras, em pregações. Eu creio que as atitudes de Paulo, desses apóstolos, irmãos, as atitudes deles eram muito mais fortes e impactantes do que os ensinos. Amém? Ele falou que eu levo para vocês é a revelação de Cristo Jesus. Ele falou, porque vocês ouviram falar qual era a minha conduta, qual era a minha fama, como é que eu me comportava, qual era o meu histórico. No judaísmo, aonde mesmo? Qual era a minha conduta na religião, na antiga aliança. Tem muita gente, irmãos, que já se converteu, se batizou, mas ainda vive na religião. Ainda não consegue viver na graça. Ele falou, no judaísmo eu tinha uma conduta. E essa conduta que ele tinha para o judaísmo era excelente. Amém? Só que agora, para ser usado por Deus, não serve mais. Já não servia mais. Por isso que o Senhor aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os Ele falou, Paulo, eu estou querendo te levar para outra direção. O aguilhão, para quem não sabe, eram uns ferros com umas pontas que serviam para conduzir o boi. A pessoa estava lá no carro de boi e se o boi quisesse ir para outro lugar, ele usava os aguilhões. Como se fosse uma rédea, era um aguilhão. Cutucava o boi e ele tomava o rumo certo. Então, o Senhor aparece para eles, Paulo, tu estás indo por um caminho que já não serve mais. Eu já ressuscitei. Eu quero que tu vá por outro. Eu vou te ensinar o quanto importa padecer pelo meu nome. Amém, irmãos? Veja que o Senhor vai sim. O problema não é ter um senso de justiça, querer as coisas certas. O problema é que para o que nós estamos vivendo não serve mais. O teu senso de justiça nas mãos de Deus pode ser que dê certo. Se tu fores um amante. Amém, irmãos? O que Deus quer primeiro é que nós caminhamos pelo caminho do amor. Aí depois tu ensina os transgressores. Tem ensinamento para os transgressores? Sim, irmãos. Amém? Tem obras de justiça? Sim. Agora as obras de justiça, o caminho certo, ô irmão, não peque. Irmão, não faça, não pegue, não toque. Tem que ser por amor. Porque a Bíblia diz que o amor, a misericórdia, ela vence o juízo. O amor nunca falha, irmãos. Está na hora de a gente começar a acreditar no amor. Está na hora de a gente começar a acreditar no amor. Que ele é infalível. Amém? Vamos deixar o juízo para Deus. Vamos deixar a justiça para Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós fomos chamados para quê, irmãos? Para caminhar o caminho excelente. Que versículo eu parei? Me ajuda. Quero ler até o 17. Deixa eu ler o final do 13. A minha conduta no judaísmo, como sobremaneira, como de uma forma muito intensa, eu persegui a igreja de Deus e a assolava. Um justiceiro. Veja, ele pertencia ao povo de Deus, sim ou não? Veja que ele faz a separação. Como povo de Deus, ele perseguia a igreja de Deus. E na minha nação, sendo um judeu, eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições que eu recebi dos meus pais, dadas por Deus. Mas quando aprouve,
Quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe, né, Dudu? Que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho através de mim. E Deus amou o mundo, irmãos, de tal que deu o seu Filho. Por que Deus deu o seu Filho? Para revelar o seu amor. Aí Paulo diz, eu que recebi a graça, o presente de revelar o seu Filho. O seu Filho é o seu amor. Paulo diz, eu recebi o presente de manifestar o amor de Deus. Para que eu pregasse, para que eu anunciasse entre os gentios. Eu não consultei nem carne e nem sangue. Nem voltei a Jerusalém a ter com os que eram antes de mim apóstolos. Mas eu parti para a Arábia, para o deserto. E eu voltei outra vez a Damasco. Versículo 23. E eu não era conhecido de vista das igrejas. Eu não era famoso. Eu não era famoso das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Mas somente eles tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. E eles glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém, irmão? Veja, Paulo diz, olha, eu não era muito conhecido nas igrejas da Judéia, porque o meu foco era mais, fiquei em Damasco, fiquei na Arábia, mas lá na Judéia chegou a minha fama. Quem é que tem medo de ficar famoso? Levanta a mão quem tem medo de ficar famoso no reino. Só o Jean tem medo de ficar famoso? Camille tem medo de ficar famoso, quem mais? Vocês são muito covardes. Levanta a mão pela metade. A Marlides, o Abraão, a Bia, quem mais tem medo de ficar famoso? A Ana. Quem não tem medo de ficar famoso? Deus que não levantaram, Deus sabe o que é da vida, né? Como é que Deus vai agir na tua vida, varão? O Zumir tem medo de ficar famoso ou não? Que tem medo? Ou não tem? É que ele está escondido lá, irmãos. Então começa a ficar famoso. Irmãos, existe um perigo da fama nos destruir? Existe. Presta atenção. Agora nós vamos continuar nos acovardando pelas coisas que podem nos destruir? O perigo da fama, irmãos, é quando ela não tem uma causa. Se tu tens uma causa e tu conhece qual é a causa, a fama não vai te destruir. Irmãos, Paulo tinha uma causa, anunciar a Cristo. Se tu tiver uma causa, as tuas atitudes te farão famoso. Alguns vão te invejar e vão querer te matar. Outros vão te admirar e vão querer te seguir. Esse é o propósito de Deus na tua vida. Eu creio que a maioria saiu de casa querendo entender o que Deus quer comigo. Deus quer te fazer famoso. Amém, irmãos? Deus quer te fazer famoso. Mas para ser famoso, tu precisa se manifestar. Na Judéia, Paulo ficou famoso porque foi de lá que ele saiu, de lá ele saiu com autorização para matar. Foi lá que ele contemplou e riu de Estevão sendo apedrejado até a morte. A fama que chegou lá é que aquele que perseguia,
agora defendia. Aquele que era um justiceiro se tornou um amante. Amém, irmãos? E eles glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Se tu tiveres uma causa e a causa for Cristo, a tua fama, todo mundo sabe o que é fama? É ser reconhecido por bons atos, por coisas que faz. A tua fama vai fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. A fama não é para ti, irmãos. Tu não é o fim da fama. O fim da fama é a glória para o Senhor. Então não adianta não ter medo da fama. Se mostre. Está na hora, irmãos, a gente começar a se mostrar, não se exibir. Se mostrar. Se mostrar. Sair. Amém? Versículo. Acabou. Abre agora comigo. Em 2 Coríntios capítulo 12. Tu vai dizer de novo. 2 Coríntios, o espinho do Paulo. Nós vamos falar um pouquinho de humanidade. Para que serve a nossa humanidade, irmãos? Eu ia dizer que ela serve só para uma coisa, mas na verdade ela serve para duas. Humanidade. É, minha carne. Eu sou um ser humano. Para que serve a minha humanidade? A minha bondade e a minha ruindade. Para que serve? As coisas que eu faço, as coisas que eu não faço. Para que serve a minha humanidade? A minha humanidade, irmãos, ela serve para uma coisa. Mostrar para mim que não serve para nada. É. A tua humanidade, ela serve para mostrar para ti que ela não serve para nada. Para nos convencer que a nossa suficiência, igual diz Paulo, vem de... Paulo diz, nós fizemos tudo, mas a nossa suficiência não vem de nós, ela vem de... Porque em nós mesmos... Amém, irmãos? A nossa humanidade tem que entender nessa noite que a tua bondade ou a tua maldade só serve para uma coisa, mostrar que não serve para nada. Agora a nossa humanidade serve para mais uma coisa. Descrever, essa é a palavra. Descrever, anunciar quem é Cristo. Amém? A tua humanidade primeiro tem que mostrar para ti que não serve para nada. Miserável homem que sou. Agora essa tua miserabilidade, essa tua fragilidade, essa tua inconstância, essa tua infidelidade, ainda que eu seja infiel, Paulo escreve para Timóteo, ele todavia permanece fiel. A nossa natureza humana, irmãos, serve para anunciar quem é Cristo Jesus. Capítulo 12, versículo 7. Paulo diz, ele fala que ele foi arrebatado aos céus lá no começo da conversão. Porque aqui ele fala que há 14 anos atrás, ele escreve a carta aos Coríntios no ano 55, 56. Ele é preso no ano 60, mas ele se converte 14 anos antes. Amém? Lá no começo da sua conversão, Paulo é arrebatado ao terceiro céu. E lá ele vê coisas que seriam úteis para o ministério. Amém? E veja que essas coisas que seriam úteis ao ministério iriam ensoberbecer Paulo. E ele fala, para que eu não me ensoberbecesse, lembra que Tiago diz que junto com a aprovação vem também o quê? O escape. Amém, irmãos? Sempre junto com a aprovação vem o escape. Tem como escapar da tentação. Como é que se escapa da tentação, irmãos?
permanecendo debaixo da graça. Irmãos, não tem como fugir da tentação. Ela vem atrás, ele foi para a cadeia, a tentação foi lá. Qual era o propósito? Era fazer com que José negasse a Deus. Irmãos, não tem como fugir da tentação. Ela corre atrás de ti. O que Tiago fala em Tiago capítulo 4? Sujeitai-vos a Deus. Tem muita gente querendo resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Aí tu passa a vida inteira fugindo em vez de se sujeitar. Eu sei que não é fácil. Por isso que eu estou te falando. Só que nós precisamos entender que a tentação está ali e ela não precisa sair dali. É tu que tem que se comportar. E como é que eu me comporto, irmãos? Me sujeitando a Deus. E o que o diabo faz? Ele foge de ti, não é tu que tem que fugir dele. Tu não precisa fugir do diabo. Se sujeite a Deus. Na tentação do deserto, Jesus se sujeitou a Deus. E quando a tentação terminou, o diabo Jesus continua lá. E cheio do Espírito foi conduzido a outro lugar. Só que a Bíblia diz que Satanás se retirou por um tempo. Depois a tentação veio de novo. Amém, irmãos? E para que, versículo 7, Paulo diz, para que eu não me exaltasse, para que eu não ficasse orgulhoso pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não esquecer da minha humanidade. O que era o espinho de Paulo, irmãos? Foi Satanás que colocou o espinho nele? Foi Deus que colocou o espinho nele? Foi Deus? Não. O que o mensageiro faz? O que o mensageiro faz, Alex? O que ele traz? Mensagem. Irmãos, o único papel do mensageiro era lembrar Paulo do que ele era. Que ele nunca deixou de ser. Amém? Às vezes, as coisas que Deus nos revela, as coisas que Deus proporciona nós fazermos, começa a nos levar a um ponto de esquecer da nossa humanidade caída. Amém? Aí nós paramos de vigiar. Aí nós começamos a orar para que Deus tire isso de nós. Só que se Deus tirar, irmãos, todas as tuas fraquezas, aí tu não precisa mais dele. Ele quer te fazer famoso, sim, para que as pessoas glorifiquem a Ele. Amém? O mensageiro de Satanás era para dizer, Paulo, volta e meia tu fica irritadinho, né? Paulo? Volta e meia tu volta a ser justiceiro. Tu negou a ajuda do Marcos porque ele não foi na primeira vez. Aí depois tu não quis mais. Amém, irmãos? O espinho estava nele, nunca saiu dele. Era alguma fraqueza, alguma fragilidade dele. O mensageiro só vinha e trazia a mensagem para ele. Lembrava quem ele era. Ele fala, acerca da qual eu orei 3 vezes ao Senhor, para que desviasse de mim. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, fica cada vez melhor na fraqueza. Paulo diz, de boa vontade,
pois me alegrarei, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de... Veja que ele usa sempre a palavra Cristo, irmãos. Para que em mim habite o poder do Salvador, daquele que tudo que faz na minha vida foi através da cruz. Ele diz, é de boa vontade. Quantos de nós já oramos e pedimos para que algo saísse e Deus já confirmou que a graça basta e nós continuamos agindo de má vontade? Amém, irmãos? Tem que ser de boa vontade. Lembra o coração voluntário? Um espírito voluntário, irmãos? É no espírito do homem que o Espírito de Deus testifica as coisas. E é no espírito do homem, é no teu espírito, irmãos, que tu vais obedecer ao Senhor. Não é na tua humanidade. Amém? Paulo diz, de boa vontade, a partir daquele momento que eu entendi que a graça me era suficiente, que o Senhor em momento algum iria me abandonar, foi que eu comecei a me alegrar nas minhas fraquezas. Porque é nas minhas fraquezas que o poder de Cristo é aperfeiçoado, irmãos. É quando tu é perdoado por Ele que tu entende o perdão, irmãos. E tu vai ficar famoso por ser alguém que perdoa. Amém? É quando tu é ajudado por Ele que tu vai ficar famoso por ajudar. Versículo 10. Pelo que eu sinto até prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Claro que por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, quando eu me coloco na posição de fraco, então eu sou forte. Então eu me torno forte. Amém, irmãos? Aprendeu? A fragilidade de Paulo, irmãos, não era obra do diabo. Era a manifestação da humanidade dele. Por isso que ele fala em 2 Coríntios que o que eles receberam era algo excelente. Porém, Deus tinha colocado em vasos de... para que a excelência da glória fosse dele. Tem glória para a tua vida e tem glória para a minha vida, irmãos. Tem glória para as nossas vidas, só que a excelência da glória volta e meia, tu vai dizer, que coisa que eu fiz. Amém, irmãos? O Senhor vai nos usar em glória, irmãos. O Senhor vai manifestar glória através das nossas vidas. Mas para que fique mais claro para ti, volta e meia tu vai dizer, que merda que eu fiz. Para que a excelência da glória, irmão, seja dele. Para que tu nunca esqueça que é dele, por ele e para ele. Amém, irmãos? Deus não nos chamou para ser justiceiro, ele é o justiceiro. Deus nos chamou, irmãos, para sermos amantes. Pega essa tua humanidade e se convença de uma vez por todas que ela não serve para nada. Nós precisamos estar na graça, irmãos. Lucas capítulo 15. Tem uma galera aí falando de fé, não tem? Tem ou não tem? Volta e meia alguém manda mensagem para mim, pastor, tenha fé que Deus vai. Mas assim, irmão, só pode falar de fé quem foi provado na fé, então te prepara. Amém, irmãos? Sabe o que funciona mais? Funciona mais tu falar o que Deus fez na tua vida do que Ele vai fazer na vida do outro. É, muito unção. Vocês queriam passar o Joaquim? Não precisa não.
Lucas capítulo 15, versículo 25. Irmãos, não está passando assim para vocês uma sensação? Vocês não estão tendo a impressão que eu quero te provar que tu és mau? Sim ou não? Faz tempo, né? Alguns devem estar com a sensação que eu quero confessar algum pecado. É que enquanto nós não identificamos... A estação mudou, irmãos. Ela já mudou. E nós vamos começar a ser enviados, irmãos, para sermos amantes. Só o amor pode resgatar as vidas. O amor, ele nunca falha. Talvez as nossas táticas de evangelismo tenham falhado porque não tem amor. A gente às vezes olha alguns irmãos que trazem, talvez é porque eles amam aquelas almas. Talvez tu ama o número. Não sei. O que tu ama? Talvez tu ama a fama. Fama sem causa, irmãos, ela não prospera. Glória a Deus. Sabe por que tu tens que entender que tu és mau? Porque a tua bondade te impede de ajudar o teu irmão que é mau. A tua bondade te impede de ajudar o teu irmão mau. Lucas capítulo 15. Versículo 25. Quem achou, dá um glória a Deus aí, aleluia. E o seu filho mais velho... Quem era o filho mais novo, irmãos? O putanheiro. O mais novo foi que pegou o dinheiro do pai e gastou na zona. Gastou com as meretrizes. A palavra pródigo, eu já falei. Quem lembra o que é? O que significa pródigo? Pecador? Perdido? Aquele que desperdiçou. Pródigo que desperdiçou as coisas. Amém? O que ele desperdiçou? Ele desperdiçou o pai. Tu vai dizer, ele desperdiçou as coisas do pai. Ei, quando ele voltou, o pai deu tudo. O pai sempre tem, irmãos. Não são as coisas do pai que nós desperdiçamos, é o próprio pai. As coisas do pai, irmãos, são inesgotáveis. É nós que achamos que não temos mais direito, ou merecimento, ou crédito com ele. Então o filho mais novo, ele desperdiçou o pai. O filho mais velho estava na casa do pai e também desperdiçava o pai. Só que o crime mais grave do irmão é que por causa da bondade dele, ele não conseguia entender e aceitar a maldade do seu irmão. E ele se comporta como um verdadeiro justiceiro. Amém? Versículo 25. E o filho mais velho estava onde? Pensa que filho bom, irmãos, trabalhando. Obra de justiça. Justiça. Estava no campo trabalhando. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música, ouviu dança. E chamando um dos servos, perguntou: que negócio é esse? Que festa está acontecendo aí? E ele disse: veio o teu irmão. Presta atenção nisso, irmãos. Veio o teu? E o teu pai matou um bezerro cevado, gordinho, porque recebeu ele são e salvo. Como é que o pai deveria ter recebido esse filho, irmãos, na nossa lógica humana? Eu te falei, essa foi boa. Eu te falei que tu não devia ter ido. Agora tu vai ter que mostrar para mim que tu mudou. Para comer um bezerro cevado meu, vai levar tempo até eu reconquistar a confiança em ti, camarada.
Anel de filho, eu não sei se um dia tu vai usar de novo. Veste de filho, eu não sei se tu vai usar de novo. Porque eu tenho uma desconfiança de ti. Amém, irmãos? Não, a Bíblia diz que não, o pai fez uma festa, o pai celebrou. Tu vai dizer, porque ele se arrependeu. A Bíblia diz que de longe o pai já estava esperando ele, irmãos. Antes que ele falasse, eu não sou mais digno, o pai já estava sondando o coração dele. Irmão, só volta quem reconhece que não é digno. Mas nós, no nosso coração justiceiro, nós queremos ver primeiro. Sabe, porque a tua bondade faz com que tu nunca saia do culto. Porque é isso que tu vê, no culto. Não tem mais lugar para isso, irmãos. Para essa religiosidade. Irmãos, a igreja também participa de culto, mas o culto não é a igreja. Mas nós ainda estamos pedalando nisso. Nós ainda somos igreja de culto. Amém? Nós ainda não fomos para fora. Se nós continuarmos igreja de culto, irmãos, serão obras de justiça, não obras de amor. E Deus não nos chamou para isso. O servo diz, olha, o motivo da festa é porque o teu irmão foi recebido são e salvo. Ele gastou tudo, mas não faz mal que ele gastou tudo. Ele foi ingrato, infiel e mal educado, não faz mal. Ele colocou o nome da família em xeque, mas em jogo, não faz mal. O que importa é que ele voltou são e salvo para a casa do Pai. Isso é amor. Irmãos, a misericórdia vence o juízo. O Pai poderia ter agido com juízo ou não? Só que ele agiu com misericórdia, a misericórdia, o amor venceu o juízo. Agora esse irmão não. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai insistia com ele. Mas ele respondendo disse, ele vai dizer o motivo que ele não queria entrar. Eis que eu o quê? Sou bonzinho. Eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir um mandamento. Transgredi o mais importante de todos, o amor ao irmão. Amém? As regras ele cumpria. Ele fala, o motivo de eu não querer me alegrar com vocês, contigo e com teu filho pecador, é porque eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. Todos esses anos te sirvo. E tu nunca me deste um cabrito gordinho para me alegrar com os meus amigos. Agora vindo esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Amém, irmãos? Quando nós nos achamos bonzinhos, cumpridores de regras, além de não conseguir entender o pecador, nós questionamos o Pai. Veja a forma ríspida que esse filho fala com o Pai. Como é que nós ainda conduzimos as nossas orações, irmãos? Dando conselho para Deus? Deus não precisa de conselho, irmãos. Amém? O Pai não precisa de conselho, Ele sabe o que tem que ser feito. Irmãos, é pecador que precisa de perdão. É pródigo que precisa ser abraçado. É os necessitados que precisam de ajuda, irmãos. Se tu já estás agradando o Pai, continua agradando. Não é tu que precisa de festa. O Pai falou, é necessário. O Pai fala no versículo 30. Vindo, porém, 31. E o Pai disse ao filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Se tu não fez, é porque não precisava ou porque tu não quisesse. Eu não dei uma festa comemorando porque tu sempre estavas comigo. Porque mais era justo, era necessário alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.
Amém, irmãos? Reconheça que as tuas obras boas, as tuas obras de justiça, as tuas obras de caridade não servem para nada. Mas mesmo assim, tu tens que praticá-las. Consegue entender isso? Mas tudo que tu conseguir praticar de bom não serve para nada. Porque o momento que tu achar que está servindo para alguma coisa, quando alguém que não serve para nada precisar de ti, o que deveria servir em ti, vai ficar muito claro que não serviu para nada. E é nesse momento, irmão, sabe por quem que nós somos envergonhados? Pelo próprio Pai. Ele pergunta para o servo o que está acontecendo. Servo com filho, só sai intriga. O próprio pai vem, irmãos, e confronta o filho, que ele estava errado. Amém, irmãos? O próprio justiceiro veio e cobrou o filho. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1. Não pode mentir, quem está gostando? Glória a Deus. Deus está à procura de diamantes. Está entendendo, Paula? Então acorda, se tu dormir mais, eu vou te chamar pelo nome. Brincadeira, só tá piscando. Não estava dormindo, né, irmã? Oi? Glória a Deus. Ela me olhou com uma cara de brapa. Misericórdia, irmã. Já fui tantas vezes misericordioso com você. Alguém quer dar um jeito nessa cuia para mim? Ah, vou fazer ela ficar quente para tomar um gole. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Alguém me dá uma cuia quente aí. Apocalipse capítulo 1. Quem gosta de Apocalipse aí, dá um glória a Deus. Se tu vê que o irmão está dormindo do teu lado, dá um glória a Deus no ouvido dele. Dá um glória a Deus no ouvido dele, irmão. Alguém quer chimarrão? Eu. Ana, dá um glória a Deus bem alto no ouvido da Camille. Glória a Deus. Amém? Apocalipse capítulo 1, irmãos. Eu estava conversando antes com alguns irmãos ali. Entendam. Coisas que funcionavam, irmãos, já não estão mais funcionando. A fé ela é progressiva, o reino é progressivo. Ele é expansivo. Amém? Eu creio que por um bom período, e quem não pegou esse período, está tudo lá no YouTube. Nós passamos um período onde nós recebemos muita informação. Sim ou não? Já estamos até inchados de tanto conhecimento. Não nos falta conhecimento, irmãos. Eu creio que o Senhor vai começar a nos ensinar experiências. Nós vamos ter que começar a ter experiências agora. Passou o período a qual nós aprendemos o conhecimento. O conhecimento ele é bom. Só que eu creio em si, mas nós estamos entrando num outro período. Nós não vamos ficar falando somente de conhecimento, nós vamos começar a falar de realidades. Coisas que nós vamos ouvir e nós vamos praticar e vai funcionar. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João diz assim: E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, semelhante de trombeta, que dizia: O que tu vês, João, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a igreja do século 21. E eu virei-me, presta atenção,
E João se virou para ver quem falava com ele. E se virando, o que ele viu, irmãos? 7. O que são os castiçais de ouro, Tailã? O cara quer falar de Apocalipse toda hora, não sabe o que é o castiçal? O que são os castiçais? A igreja. Amém? Então João, a primeira coisa que ele, virando, ele vê 7 castiçais de ouro. Ele vê 7 igrejas. 7 é o que? Plenitude, é perfeição. Então quando João vira, o que ele vê? Ele vê a igreja. Amém? Ele contempla a igreja de Cristo. Quem aqui já contemplou a igreja de Cristo? Quando o Espírito fala conosco, nós contemplamos a igreja, entendemos o que é a igreja. Só que tu vai entender que não é a igreja que tu tens que anunciar, é Cristo. A igreja anuncia Cristo. O problema é que tem igreja anunciando igreja. Alguns de nós ainda convidam as pessoas para vir na nossa igreja, em vez de vir para Cristo. E é por isso que elas não vêm, porque nem tu foi ainda. Sabe o que vai trazer as pessoas para Cristo? Anunciar Cristo. Irmãos, quando eu me converti, eu e o Raul ia dar uma briga boa, hein? Eu não ia um culto sozinho, não, irmãos. Mas eu não anunciava a Assembleia de Deus, eu anunciava Cristo. Amém, irmãos? Existe uma diferença. Vamos ler mais um pouquinho? Então João viu a igreja. E quem é que estava no meio da igreja, irmãos? Quem? Ele falou, no meio de 7 castiçais, no meio da igreja, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Lembra Jesus? Jesus, homem, semelhante a um homem. E ele começa a dizer, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito, da cabeça os seus cabelos eram brancos, como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, a sua voz como semelhante, não era isso, era semelhante, a voz de muitas águas. Quem João descreve, irmãos? A igreja ou Cristo? Cristo. Amém? João era o discípulo do amor ou não era? João era conhecido como um justiceiro ou como um amante, irmãos? Amante. João não anunciava a igreja, irmãos. João anunciava Cristo. João capítulo 1, versículo 1, ele diz, olha, o que nós... Deixa eu ler para ficar bem... Não, primeira carta de João, capítulo 1. No versículo 3 diz assim, ó, e o que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que a vossa alegria se cumpra. O que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos. Quem tu tens anunciado? Amém, irmãos? É Cristo que tu tens descrevido? Aqui em Apocalipse, João teve uma visão de Cristo. Ele anunciou a visão de Cristo. Qual é a visão que tu tens de Cristo? O teu Cristo é o Salvador ou é um carrasco? Como é que nós anunciamos Cristo, irmãos? Através das nossas obras. Como tu tens anunciado Ele? Tu recebe todos que vêm até a ti? Cristo recebia todos que vinham até
Ele. Agora, se o que tu anuncia é a igreja, aí tu só recebe alguns. Irmãos, igreja não é para anunciar a igreja foi instituída para anunciar Cristo. Amém? Cantares capítulo 2, mostra-te, ó noiva minha. Qual é o papel da noiva, irmão, se não anunciar o noivo? Glória a Deus. Eu escrevi e vou ler, irmãos, para não esquecer. Enquanto as pessoas não verem Cristo em ti, elas não saberão quem tu és. E por isso que elas não vêm até você. Abre 2 Coríntios capítulo 2, já vamos encerrar. Enquanto as pessoas não verem Cristo em ti, elas não saberão quem tu és. E é por isso que elas não vêm até você. E a verdade e a vida. Ele é o caminho a verdade sobre o Pai. A vida Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que vida? A vida do Pai. As três coisas se referem ao Pai. Ele é o caminho ao Pai. Ele é a verdade do Pai. E a vida do Pai. Qual é o caminho excelente? Então o caminho é o amor. Qual é a verdade de Deus? Que Ele é amor. Deus é. A verdade do Pai é o amor. Qual é a vida do Pai? O amor. Porque Ele se deu por amor. Deu o quê? Deu morte? Nó. Glória a Deus. Então estou alcançando o meu objetivo. 2 Coríntios capítulo 2. Vai que é o vento de Pentecostes, irmão. Quem quer fogo de Deus aí amanhã? Irmãos, lembra que a matemática de Deus é diferente, né? O fogo na Bíblia significava uma coisa. Não era pula-pula, era purificação. O que gera alegria, irmãos, o que gera alegria é a água. É a água. É a água que mata a tua sede. É a água que te traz alegria, que te faz flutuar. Talvez a gente ouça sobre isso amanhã. O fogo que nós pedimos tanto é para purificar, é para santificar. O que mata o vazio é a água. E quem é a água da vida? O Espírito Santo. Verdade. Caiu a gambiarra ali? Não? Tá boa a gambiarra dos irmãos. Posso tomar mais uma? Quem achou a passagem? Quem achou a passagem que eu falei? Qual é a passagem que eu esqueci? 2,14. E graças a Deus. Olha a convicção do homem. Lembre, irmãos, de tudo que já foi falado aqui hoje. De tudo o que nós ouvimos falar de Paulo. Alguém que era um justiceiro, alguém que relutava em caminhar o caminho que Deus estava trilhando para ele, um caminho de amor, amor ao próximo, sofrer pelo nome de Cristo. O nome de Cristo representa uma só coisa, irmãos, amor aos pecadores. A qual Paulo diz, eu sou o principal. Então Paulo escreve, graças a Deus, Deus seja louvado, que sempre, sempre nos faz triunfar em... Irmãos, o amor é infalível. Paulo diz, graças a Deus, Deus seja louvado pela sabedoria dele, que em Cristo, no amor, nós sempre triunfamos.
e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu. Porque para com Deus, nós somos o bom cheiro de Cristo. Porque Deus olha para nós e espera uma coisa de nós, irmãos, que nós exalemos o amor. Irmãos, o amor nunca falha. Nem na vida daqueles que rejeitarem o amor terá o quê? Falhado. Porque Deus já tinha amado Davi. E ele falou, Senhor, eu sou o que sou, eu conheço meu pecado, minha iniquidade, fui formado para que tu sejas justo no falar e no julgar. Amém, irmãos? O amor, ele nunca falha. Então Paulo diz, olha, para com Deus, Deus para com nós somos o bom perfume de Cristo. Na vida dos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, nós somos cheiro de morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E olha a pergunta que ele faz. E para essas coisas, para fazer essas coisas, quem é idôneo? Quem é apto? Quem é capacitado? Quem é merecedor? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Sabe o que te torna idôneo? Não falsificar a palavra de Deus. Falar somente da graça. É quando tu for falar para alguém e dizer, eu só estou te falando isso porque eu também não mereço. O que eu estou te oferecendo um dia eu já recebi. Amém, irmãos? O que nos torna idôneos e aptos a ser o bom perfume de Cristo, irmãos, é não defraudar a palavra da graça. Acorda aí, Zumeiro. Aleluia. Capítulo 3. Porventura começamos, Paulo diz, porventura começamos outra vez a nos elogiar a nós mesmos? Ou nós necessitamos, como alguns, de carta, de recomendação para vocês, ou de recomendação de vós? Ele fala, não. Porque vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto de vós que sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Versículo 4. Até o 6. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Irmãos, é muito importante nós entendermos a Trindade. Veja que a palavra Cristo sempre está na boca de Paulo quando ele anuncia o que foi feito na vida dele e o que é feito através da vida dele. Ele fala, e é em Cristo, é no sacrifício da cruz, que nós temos tal confiança que de Deus o Pai temos recebido algo. Temos sido enviados para algo. Não que nós sejamos capazes de nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Pai, o qual nos fez também capazes de serem ministros de um Novo Testamento, não da letra ou da religião, mas do Espírito, porque a letra, a antiga aliança, a justiça, ela mata, mas o Espírito vivifica. Muitos veem esse versículo como, se eu só ler e não entender, isso mata.
Não é isso, irmãos. Aqui está se tratando da antiga aliança. De achar que existe justiça própria em alguém. A letra, irmãos, ela mata. O que era a letra, senão um conjunto de regras? As regras matam, irmãos. O amor é que salva. Abre em Êxodo 24. Êxodo 24. Glória a Deus. Vocês estão folgados, vocês nem tem mais a mão do bolso para abrir a Bíblia. Faz mal, brincadeira. Tá valendo, tem um Dudu ali. Ó. Glória a Deus. Êxodo 24, versículo 12. Achou, Dudu? A Paola também, glória a Deus. Paola, tem uma benção, vou te elogiar, porque senão ela vai dormir massa. Né? O pastor está pegando meu pé. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. E dar-te-ei tábuas de pedra. Eu vou te dar a lei, eu vou te dar os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Essa é a primeira aliança, irmãos. O que tu tens ensinado? Leis e mandamentos? Ou tu tens ensinado o amor? Ensinado a Cristo. Amém, irmãos? Paulo diz que o que ele anunciava era Cristo. E quem escrevia nos corações era o Espírito de Deus. Apenas ensine a Cristo. Apenas anuncie o amor, anuncie o perdão, anuncie a salvação. Quem vai escrever nos corações é o Espírito. Amém, irmãos? Eu apenas mostro o caminho. Agora quem convence do caminho é Ele. O papel de um pregador, irmãos, não é ensinar a tu ter conduta. É ensinar que tem um lugar onde tu vai encontrar as condutas. É diferente. Veja, aqui na Antiga Aliança, Deus diz, olha Moisés, sobe na minha presença e tu escreve em tábuas de pedras o que é para ser feito. Agora em Coríntios, Paulo diz, não, o que Deus quer, Ele próprio vai escrever nos nossos corações. Não é uma pregação que escreve algo no teu coração, irmãos, é o Espírito de Deus. Para que a gente possa anunciar a Cristo. Eu não tenho dúvida que nós precisamos disso, irmãos, para que essa nova estação comece a se cumprir. Justiceiros no nosso meio têm que morrer. E se a palavra veio e tu crê que ela é inspirada ainda no nosso meio, ainda existem justiceiros nesse lugar. E Deus está à procura de amantes. Paulo diz que para vir o segundo tem que morrer o primeiro. Para estabelecer a graça, irmãos, tem que morrer a lei. A lei é conjunto de regras. Esquece as regras. Esquece a regra no sentido, irmãos, de colocar ela como um foco de transmissão. Tu não tem que transmitir lei, tu tem que transmitir amor. Jesus nos deu um mandamento. Amar o... Mas ele tem mandamentos ou não tem? Mas daí é ele que coloca. A Bíblia ensina sobre santidade, irmãos. A Bíblia ensina sobre tantas coisas. Só que esse é o papel do Espírito. Nós estamos invertendo as coisas. Nós queremos que o Espírito manifeste o amor e nós as regras. Não. Os filhos representam o amor do Pai. E o Espírito do Pai representa a sua vontade. Continua sendo a vontade do Pai, irmãos, que nós nos santificamos. Só que aquilo que o Pai estabelece, Ele sustenta. O Senhor nos estabeleceu como amantes. Glória a Deus. Tu não precisa ficar de pé hoje, nós já vamos encerrar. Amanhã nós vamos continuar dando seguimento. Que horas? Eu não sei. Né?
Quem vai dormir? Quem não vai dormir aqui? Levanta a mão. Chico, Paloma, Márcia. Então, não vai dormir aqui, não? Quem não vai? Que horas vai começar amanhã? Eu não sei. Assim, por misericórdia, eu acredito que perto das 9. Mas como tu não vai dormir aqui, talvez chegue muito cedo, talvez chegue tarde. Então, o máximo que eu posso dizer é às 9. Se a gente perder a hora e se atrasar, tu espera. Se a gente acordar mais cedo empolgado, tu vai perder alguma coisa. Amém? Então, mas fica à vontade. Então, eu acredito que a gente vai começar umas 9, 9h30. Vai ser uma oportunidade muito boa de a gente começar a testar a comunhão. O que é comunhão? Ter tudo em comum. Tu vai dividir o ronco do teu irmão. Tu vai dividir só um banheiro. As irmãs vão dividir a cama, vão dividir coberta. Eu já avisei que eu durmo sozinho por alguns motivos. Glória a Deus. Então amanhã a gente vai continuar, eu creio que nessa mesma linha, irmãos. Tá bom? Amanhã eu quero... O Wendel vai trazer uma palavra, vou ver que horário que vai ser. Talvez eu inicie, depois ele pregue também. Eu só quero deixar um negócio aqui. A quem pertence o governo, irmãos? Mas agora vamos imaginar um corpo. A quem pertence o governo? Quem que governa? A cabeça. O governo, irmãos, pertence a Cristo. Só isso. Entendo só isso. O governo pertence à cabeça. E as obras pertencem a quem? Ao corpo. Amém? Se Deus permitir, não voltar nessa noite para alguns de nós, vai que alguém morre de frio essa noite. Nós vamos ouvir sobre isso, irmãos. Amém? Eu espero que tu já tenha entendido que tu fosse chamado para ser um amante. Aí como igreja, irmãos, tem alguém que governa sobre nós. E como igreja tem uma obra a ser feita. Anunciar o governo de Cristo. Glória a Deus.